Natal não combina com um assunto muito sério, né? Então, nesse episódio, a exemplo do que foi ao ar há um ano, a mosca não pousa em uma sopa, mas sim num balde de pipoca para tratar de indicações de filmes, documentários e séries que, claro, tem a ver um pouco com política, mas que não deixam de ser uma boa diversão. Beleza? Em cada um dos indicados, eu vou tentar contextualizar um pouco o momento histórico que está ali retratado e qual a importância disso para que você entenda também o porquê da indicação, ok? Mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Bom, como em alguns outros episódios, isso não se trata de um ranking, beleza? A ideia aqui é que a gente discuta alguns filmes para você conhecer e no meio deles a gente explica um pouco do contexto, certo? Então, vamos à lista. Número 1, Argentina 1985. Esse filme ou você assistiu ou provavelmente já ouviu falar, né? Isso porque foi um dos filmes mais bem avaliados do ano e um dos mais comentados também, sobretudo por quem curte esse tipo de história. Além de ser um forte concorrente ao Oscar de melhor filme internacional do ano que vem. Se você ainda não viu, você pode assistir na Amazon Prime. Bom, mas por que vale a pena ver? Embora a Argentina 1985 tivesse tudo para acabar sendo um filme de nicho, ou seja, que acabasse por interessar aqueles que curtem história ou direito, o que temos é um filme que mistura cenas de suspense, drama e humor para narrar uma das histórias mais importantes do nosso continente, o julgamento dos militares que governaram a Argentina após o golpe de 1976. Tal julgamento foi encabeçado pelo promotor Julio César Estracera, que é vivido na tela por Ricardo Darín. Estracera assume o caso depois que a Justiça Militar Argentina não faz nada sobre as denúncias contra o regime. Aí que começa a história, que deixa claro que o promotor recebia pressão de todos os lados. Não vou dar spoilers aqui, então não vou contar como a história evolui, até porque é possível que muitos que assistem a Mosca não saibam o que passou por lá. De todo modo, prestem atenção na fala de Estracera no tribunal. É interessante ouvir e depois, se tiver curiosidade, buscar a versão original no YouTube. Certo? Número 2. O 7 de Chicago. Ainda falando sobre filmes de tribunal, vai aí mais uma dica. O 7 de Chicago trata do julgamento de 7 pessoas acusadas de conspiração pelo governo federal dos Estados Unidos. Tais indivíduos foram levados ao banco dos réus como um desdobramento de um protesto ocorrido em 1968 contra a Guerra do Vietnã. Vale lembrar que naquela época os Estados Unidos já lutavam contra o Vietnã havia quase uma década, a opinião pública já estava contra o conflito e o governo recém-possado de Richard Nixon estava tentando ampliar as forças na região. Mas nem é sobre a guerra o filme, é mais sobre as injustiças e os abusos cometidos pela Justiça dos Estados Unidos, que desde o começo parecia interessada em condenar o 7 de Chicago. Assim, você provavelmente vai acabar o filme com um gosto meio amargo ao ver como um sistema judicial pode ser manobrado para fazer valer a vontade de um governo, direta ou indiretamente. O 7 de Chicago está disponível na Netflix. Número 3. Todos os Homens do Presidente. Já que falamos do governo Nixon, bora falar de um clássico. Todos os Homens do Presidente é um filme muito conhecido, mas eu confesso que nunca tinha assistido até começar a pesquisa para o episódio da Mosca que tratou dos 50 anos do Watergate, episódio 47. O filme trata do caso real envolvendo 2 jornalistas que investigaram o maior escândalo de corrupção da história americana. E o mais interessante é que toda a investigação, feita a partir de uma matéria do jornal The Washington Post, aconteceu por um mega caso. Isso porque Bob Woodward, depois acompanhado de Carl Bernstein, foi cobrir um roubo realizado em 1972 na sede do Partido Democrata no condomínio Watergate. Mal sabiam eles que estavam começando a desvendar o esquema que acabaria por derrubar Nixon anos mais tarde. Não é um filme novo, foi lançado 2 anos depois da renúncia de Nixon, mas ainda assim vale ver. É um daqueles filmes que mistura bem suspense com um caso real e mostra os bastidores da política americana do período. Vale pela história, por ser baseado em algo que aconteceu mesmo e pela qualidade do filme,
que é bem bom também. Você encontra Todos os Homens do Presidente na Amazon Prime. Número 4, Entre Atos. E por falar em bastidores de política, voltei no tempo para buscar um documentário antigo, mas que merece entrar na lista porque passou a ser atual. Entre Atos contra a trajetória da vitória de Lula em 2002, há 20 anos, portanto, quando ele venceu pela primeira vez a disputa presidencial. Tal filme mostra os bastidores da corrida presidencial, mas mais do que ver o que acontecia ali, talvez valha o exercício de comparar aquele momento com esse em que vivemos. O Lula que ganhou em 2002 era muito mais bem avaliado, sua vitória foi por larga margem e o slogan "A esperança venceu o medo" parecia sintetizar muito do que pensava a parcela da população que fez aquela escolha. 20 anos mais tarde, porém, temos um cenário bastante diferente. Lula deixou de ser aquela figura que tinha o apoio de ampla parcela do eleitorado para ganhar por uma estreita margem em uma eleição que foi mais sobre o contra do que sobre o candidato em si. Daí, talvez, o valor de Entre Atos, tanto tempo depois. Se fosse uma série, essa nova temporada apresentaria um novo país. Mas Lula parece tentar a todo custo mostrar que ele é o mesmo de antes e que seu governo seguirá pelo mesmo caminho. Será? Outra coisa interessante é observar como alguns dos personagens centrais daquele documentário seguem ainda sendo personagens na campanha de 2022. Alguns deles talvez vejamos até como ministros nesse governo. Enfim, Entre Atos não foi pensado como um documentário que poderia ser visto da forma que eu proponho aqui. Ele era um recorte de um período específico, de uma campanha específica, mostrando desde os desafios da corrida eleitoral até a apoteótica vitória. Mas considerando tudo o que se passou nesses 20 anos que separam a primeira vitória do petista da atual, talvez valha a pena assistir Entre Atos para pensar no que mudou e no que seguiu igual na política nessas 2 décadas. Entre Atos está disponível na Globoplay. Número 5, Orgulho e Esperança. Por fim, eu decidi indicar Orgulho e Esperança porque esse filme de 2014, indicado ao Globo de Ouro, parece falar muito com nossos tempos atuais. Dada a inesperada aliança que o filme retrata, ocorrida em meados dos anos 1980 na Inglaterra. Veja só. Em 1984, mineiros britânicos decidiram entrar em greve para protestar contra o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, que havia decidido fechar várias minas, o que levaria milhares de trabalhadores a perderem o emprego. Diante disso, era preciso fundos para manter os trabalhadores paralisados, e é aí que entra um apoio financeiro mega inesperado. O apoio de um grupo de gays e lésbicas que passaram a ajudar na arrecadação de fundos, o que inicialmente até constrangeu a União Nacional dos Mineiros. Qualquer coisa que eu diga além disso é um spoiler, então eu vou parar por aqui. Mas em tempos onde o diálogo, o mútuo entendimento e o respeito ao outro têm sido colocado tanto à prova, Orgulho e Esperança nos lembra que há sim casos onde barreiras são superadas visando o bem comum. Certo? Orgulho e Esperança está disponível no MUBI ou para alugar no Google Play. E antes de terminar, eu vou repetir algumas das indicações que eu dei ano passado, caso você não tenha visto aquele episódio. The Crown, da Netflix, que esse ano tem temporada nova. O sensacional A Vida dos Outros, que você encontra na Amazon Prime e que é uma obra-prima. E 4 Hours at the Capitol, que narra a invasão do Capitólio por apoiadores do Trump, disponível na HBO Max. A lista completa você encontra no episódio 21. Depois me diga o que achou, beleza? E se curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo episódio.